disse oportunistas, e acrescento, já com uma palavra do Evangelho, não de Mateus nem de Lucas, mas do Evangelho de João: mercenários. São, mas é, mercenários, autênticos mercenários, perversos, muito sabichões, muito hábeis, para fintar tudo e todos, a enganar tudo e todos, mercenários, que são capazes de mentir e de matar, só para poderem ganhar ainda mais, amontoar ainda mais, e que estão, efetivamente, todos os dias das suas vidas ao serviço do Deus ídolo, em algum desses três poderes: o religioso e eclesiástico, o poder político, ou o poder económico ou financeiro, ou, porventura, ao serviço dos três ao mesmo tempo. Não. Para edificar o reinado de Deus Criador, nosso Abá, na história, há que ser como Jesus. E por isso, o primeiro grande princípio desta constituição do reinado de Deus, e que estamos mesmo a ver, mesmo no tempo histórico de Jesus, está em total oposição ao que o seu país, pequeno país, praticava, realizava, vivia, anunciava, e muito mais em oposição ao Império Romano. Por isso se percebe que o Império Romano também tem interesse em apresentar, em que esse que vai ser crucificado, que vai ser morto, seja morto na cruz, na sua cruz, na cruz com que ele supliciava, castigava os que se lhe opunham, os que lhe resistiam, os que eram rebeldes em relação a ele e que porventura procuravam viver nos seus corpos verdadeiras alternativas a ele. O Império também se junta precisamente porque está interessado em que este ser humano, assim que é Jesus, plenamente e integralmente humano, desapareça, e desapareça definitivamente da história. E a morte da cruz era o que realizava na cruz do Império. Pois então, está em total oposição. Jesus passará para anunciar estes princípios, esta constituição do reinado de Deus, que começa logo assim, efetivamente tem de viver sempre em deserto. Quer dizer, ele vive naquele território, mas não é dele. Ele vive naquela ordem nacional e global na época, que era todo o Império Romano, mas não é dessa ordem global, nacional, mundial, global, imperial. Não é. Ele é o seu antípoda. Ele é a radical alternativa viva a toda essa ordem que é perversa, que é mentirosa, que é cruel, que é assassina. Então, realizados são os que decidem, realizados como humanos, como seres humanos, são todos aqueles que decidem por toda a sua vida, desde que tomaram consciência do tipo de mundo em que nasceram e em que estão a crescer e a viver, decidem por todo o resto da sua vida ser pobres neste sentido, de quem não tenham de reclinar a cabeça e portanto anda com o indispensável, o absolutamente indispensável para subsistir cada dia. Portanto, é uma escolha, é uma decisão. Não se está a falar dos pobres que o são por criação do Deus ídolo, fabricador de pobreza em massa e de pobres em massa. Não é desses pobres que aqui se está a falar. E sempre, ao longo destes séculos, as igrejas têm levado sempre as coisas para aí. Ou então, se não levam para aí,
interpretam este pobres em espírito, como está aqui traduzido, ou pobres de espírito, segundo outras traduções ainda também. Sempre levaram, muitas vezes levaram isso para o sentido de pobreza espiritual. Em sentido espiritual, a pessoa pode ter muitos bens, mas está espiritualmente desprendida. Tudo mentira. Tudo mentira. Tudo falsidade. Um mal organizado. Um mal. Portanto, tudo treva. Tudo treva. Tudo é ensinamento próprio de guias cegos que estão a conduzir quem vai por esses ensinamentos também para o abismo, porque os tornam cegos e vão todos cair no abismo da inumanidade. Nada disso. Não são pobres assim nesse sentido de espírito, com muita riqueza, ou então ainda foi mais perverso, quando se traduziu por pobres de espírito, eram os débeis mentais, os dementes, os incapacitados do ponto de vista cerebral, mental, o que é uma ofensa para os próprios e é uma injúria ao nome de Deus, Criador, nosso Abá, Criador de filhos, em estado de liberdade e de maioridade, radicalmente iguais uns aos outros. Portanto, essa interpretação é um insulto, só é um louvor e só glorifica, só diz bem, só fica bem ao Deus ídolo, não a Deus Criador nosso Abá, que se nos revela definitivamente em Jesus, o de Nazaré, em Jesus, o crucificado. Pois bem, não é preciso dizer muito mais sobre isto, porque com estes tópicos vocês que escutam e que estão a participar de forma simples, de forma sincera, de forma despojada, aberta, bem intencionada nestas conversas, certamente depois com estes tópicos entenderão não só estes 3 capítulos onde está compilada de uma forma literária muito boa, muito completa, quase genial, diríamos, o que se pode chamar a Constituição do reinado de Deus. Não é preciso depois explaná-lo versículo por versículo, porque com estes dados de entrada e outros que vou ainda acrescentar, certamente que nós próprios, todas nós bem intencionados, chegaremos lá e perceberemos como tem sido tanta aldrabice, tanta mentira, tanta doutrina errada, falsa, mentirosa, que nos tem sido ensinada e que está aí a abarrotar bibliotecas e que depois está aí representada em obras de arte, em museus e que também está cantada em músicas e que é tudo ao serviço, tudo em louvor, não de Deus Criador, nosso Abá, mas tudo em louvor do Deus ídolo, do Deus déspota, do Deus todo-poderoso, do Deus sádico, do Deus cruel, do Deus mentira, pai de mentira, do Deus assassino, pai de assassínio e por isso gerador de pobreza e de pobres em massa, a ignomínia das ignomínias, o crime dos crimes, o intolerável dos intoleráveis, e que nós aceitamos assim, como se fosse uma coisa natural, quando é a mais hedionda, e ainda aceitamos e defendemos este tipo de ordem global financeira. Já prosseguimos.